bem, pessoal. Nesse Literacura de hoje eu queria fazer uma reflexão a respeito de uma expressão tirada na espiritualidade monástica dos monges do deserto, os chamados monges cenobitas, que eram aqueles monges cristãos do primeiro século que saíam das grandes cidades ou dos centros urbanos e iam viver em pequenos cenóbios ou celas, uma vida extremamente austera, ascética, voltada para a interioridade e sem a influência da cultura dominante que eles viviam na época. Eles entendiam que, na verdade, a vida nas grandes cidades, na urbis, na polis, era uma vida dada, na verdade, à domesticação do homem aos seus apegos, aos seus vícios. E, portanto, o homem iria perdendo nessas condições das cidades, com todas as facilidades e prazeres que iria encontrando ali, né, a sua condição viril, no sentido de virilidade espiritual. A perda dessa virilidade espiritual ocasionaria, por sua vez, uma atitude do espírito dissipada, um homem dissipado, dividido, influenciado, sugestionado pela sua cultura local e, portanto, tendo a sua liberdade, autonomia, emancipação espiritual interior prejudicada. A gente vê isso em todas as tradições monásticas, antes mesmo da espiritualidade cristã, que é aquela que marca de uma forma muito mais explícita a condição de transformação do homem, porque é a única espiritualidade caracterizada pelos chamados sinais e milagres. Mas em outras tradições espirituais anteriores ao próprio cristianismo, a esse monaquismo cristão, desses homens grandes, sábios, eloquentes e viris, esses grandes monges, a gente vê no próprio monaquismo chinês, da filosofia chinesa antiga, o taoísmo, esta mesma tendência nas falas, nos ensinamentos, nos aforismos de Lao Tse, de que o homem que vive nas cidades é um homem domesticado pelos prazeres de sua cultura, portanto um homem fraco, um homem frágil, um homem estéril no espírito. Portanto, a psicologia monástica é aquela psicologia que sai em busca do deserto, sai das grandes cidades, para que nesse silêncio, buscando a interioridade e as funções introvertidas da alma, o homem possa entrar na atitude contemplativa e se corresponder com a essência da realidade, ou seja, passe a escutar a voz de Deus. Eu queria chamar a atenção para uma frase muito importante dita por um psiquiatra também muito importante do último século, Karl Jaspers. No último século, Karl Jaspers, que foi, na verdade, o autor do Tratado de Psicopatologia, portanto, um dos nomes mais importantes da saúde mental e da psiquiatria do último século, em uma das suas reflexões mais profundas e filosóficas, Karl Jaspers era um grande filósofo também, existencialista. Ele dizia o seguinte: apenas aqueles que estão autenticamente livres é a quem Deus fala. Ou seja, Karl Jaspers, ele reconhece a dimensão do sagrado na profundidade do homem e ele também entende que o homem só acessa essa dimensão perene, eterna, impassível, poderosa, fecunda, vitalizante, se ele se torna um ser realmente desprendido, desapegado, um ser livre. Então esse é o projeto de vida dos monges, principalmente dos monges cenobitas, os monges cristãos orientais. Há também os monges latinos ocidentais, como São Bento de Núrcia
e muitos outros. São Bento que fundou, na verdade, os mosteiros beneditinos, e ao longo dos séculos nós vemos surgirem mais homens dessa estirpe. Bernardo de Claraval, que vai fundar a Ordem Cistercense, Francisco de Assis, a Ordem Franciscana, Domingos de Gusmão, a Ordem Dominicana, e por aí vai. Os monges do deserto, e o pai deles é Antão, que viveu no século 250, nos anos 250, se converteu aos 20 anos, vendeu todas as suas propriedades e bens e se retirou para uma vida ascética no deserto. E viveu no deserto dos 20 aos 105 anos. Eis um homem viril, um homem que deixou um legado espiritual imenso, portanto ele é chamado o pai dos monges. Então, a tradição cenobita é essa, dos homens que saem dos vícios da polis em busca das virtudes no deserto ou dos seus retiros espirituais. E eu queria citar aqui hoje um autor importante dentro dessa tradição, João Cassiano. Ele viveu no Egito no século IV, século V, e ele deixou uma literatura muito rica, né? As instituições cenobíticas e as suas conferências, temas da vida monástica e espiritual. E ele usa em um dos capítulos, em uma das reflexões, as reflexões sempre vêm através de diálogos com monges mais experientes e sábios, em que o monge sábio e experimentado expressa as suas lições de sabedoria da vida monástica para os seus discípulos, e na posição de ouvinte, João Cassiano vai anotando essas experiências. Depois de viver muitos anos transitando entre os cenóbios e mosteiros do Oriente, finalmente chegou em Marseille, na França, e ali fundou a sua própria ordem monástica, assim nos conta a tradição. Numa das reflexões, ele usa um tema que eu achei muito interessante e que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão do espiritualidade no Literacura. João Cassiano ele usa uma expressão monástica sobre os homens ambidestros no espírito. Ou seja, o monge ele deve se tornar ambidestro. E ele cita uma passagem muito interessante, que eu vou ler aqui brevemente, de São Paulo, em sua epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versos de 11 a 13, que diz o seguinte, São Paulo: aprendi a adaptar-me às necessidades, sei viver modestamente e sei também viver na abundância. Estou acostumado com toda e qualquer situação, viver saciado e passar fome, ter abundância e sofrer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, São Paulo, ele mostra aqui o que é a impassibilidade, ou seja, o monge, o verdadeiro homem que alcançou a condição mais elevada, aquilo que Jung chama de posição da personalidade inexpugnável, a posição inexpugnável da própria psicologia, esse homem ele não é mais determinado pelo vento das circunstâncias. Se a vida dele é bem-sucedida, ele está feliz. Se ele incorre em fracassos, ele deprime. Ou seja, o fator exterior já não é um fator de determinação humana. O homem está de tal forma pacificado e impassível, alcançou de tal forma a apateia, que quaisquer que sejam as circunstâncias, de dor, de perseguição, de fome, de nudez, de espada, na abundância, o monge não se sente envolvido por ela. No reconhecimento, ele não se sente envaidecido. Na fama, ele não se sente tentado.
na perseguição e nas injúrias, ele não se sente deprimido e abatido, não fica melancólico diante das rejeições humanas e nem das injustiças que caem sobre ele. Portanto, ele se torna ambidestro. Na sua abundância espiritual, quando atinge os êxtases contemplativos, quando tem a visão mais clara e penetrante de Deus na sua obra, do uno no verso, quando contempla a presença de Deus de uma forma mais luminosa e viva na sua vida, vivendo a abundância, ele não se inflama e não se envaidece por isso. Quando também vive os períodos de estiagem e de secura espiritual, de deserto espiritual, em que é acometido pelo silêncio de Deus e é desamparado da presença de Deus, Deus se oculta para provar o coração do monge, ele permanece fiel nas suas disciplinas espirituais, buscando a Deus, portanto, ele permanece coerente o tempo todo. E aí a gente entra no tema do que é a virilidade espiritual, aquela expressão bíblica, o varão. O varão é aquele que tem a virilidade, a impassibilidade. Não é o homem como o homem dos nossos dias, que qualquer fracasso leva ao suicídio. Veja como o homem de hoje, do século XXI, ele está completamente sugestionado pelo exterior. Um poeta místico persa chamado Rumi diz que as trevas, elas estão na exterioridade. Portanto, o homem que se busca nas coisas externas é um homem ignorante. Não estou dizendo isso para as pessoas pararem de ignorar as suas vidas exteriores. Não é isso. Mas que elas entendam que a vida exterior, os acontecimentos externos, seja o aumento no salário, seja a promoção na profissão, seja a felicidade de um novo relacionamento, seja o nascimento dos filhos, todas essas coisas acontecem, são medidas da nossa experiência, mas elas são provisórias, elas não são permanentes, elas não estão na essencialidade do nosso ser. Todas essas coisas servem para, na verdade, provar a fundo o nosso coração. Ou seja, elas são as nossas medidas existenciais. É a minha promoção no trabalho que é a minha medida existencial? É o meu sucesso na carreira que é a minha medida existencial? Ou, na verdade, é a minha essencialidade? E é essa essencialidade que o monge busca alimentar, fortalecer. É a raiz dessa chama que, com diligência, ele aquece no seu coração. Portanto, a condição do monge ambidestro é aquele que, mesmo vivendo a abundância do lado direito e a penúria do lado esquerdo, permanece em crescimento constante. Agradece pela penúria, como trata com sabedoria a abundância. Permanece impassível na condição de imobilidade psíquica. Ele não é agitado pelos ventos circunstanciais. Obviamente que essa condição mental, espiritual, inexpugnável, como disse Jung, ela não é conquistada pelo esforço humano, mas pela união do homem com a sua própria raiz espiritual, que é Deus, à medida em que o homem se abre para o aspecto mais elementar, mais fundamental, substancial, essencial de sua vida, ele vai adquirindo também as características impassíveis de Deus, a imobilidade divina, essa paz que excede todo entendimento. Portanto, a psicologia monástica, quando a gente começa a penetrar mais a fundo nela, a entendê-la e até mesmo a buscar praticá-la com uma pura intenção, e na medida das nossas possibilidades, a gente vai entrando num contexto de compreensão mais profunda do sentido da vida. E a pacificação interior que vem daí é elevada, é permanente. Ou seja, o homem não é medido pelas exterioridades.
mas pela sua interioridade. E como, a partir da sua interioridade, ele se posiciona frente às exterioridades que o tempo todo muda. Uma hora você está lá em cima, outra lá embaixo. Uma hora você experimenta sucesso, outra fracasso. Mas é a tua interioridade que deve ascender, desenvolver-se e amadurecer em direção à impassibilidade, à apatheia, à paz que está acima de todo o entendimento, como diz São Paulo em uma das suas epístolas. Curta um vídeo, assina o canal e até o próximo Literacura.